Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os legítimos profetas de Deus anunciam sempre a verdade, mesmo que ela seja incômoda ao povo. A presença de Jesus entre nós é um convite irrecusável à confiança e à coragem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Jesus havia subido ao monte para orar a sós com o Pai, quando percebeu que os seus discípulos estavam passando por dificuldades por causa da ventania que soprava sobre o seu barco, que era agitado pelas ondas do mar. Aproximou-se então deles, andando sobre as águas a fim de salvá-los. Assustados, eles não reconheceram Jesus, e Pedro pediu-lhe então uma prova: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Pedro foi. No entanto, esmoreceu na fé, teve medo e não conseguiu ir adiante no seu propósito. Isto também acontece conosco quando estamos atravessando as tempestades da nossa vida. Pedimos a Deus provas de coisas que só dependem da nossa fé para acontecerem. Queremos, mas não confiamos no poder de Deus. Desejamos, mas não temos paciência para enfrentar as dificuldades próprias das coisas que queremos conquistar. Somos débeis, indecisos e, na verdade, somos homens e mulheres fracos na fé. Duvidamos das promessas do Senhor e somos condicionados a confiar na nossa própria fraqueza
que não nos deixa caminhar sobre as dificuldades. Testamos a Deus, mas confiamos em nós. Todavia, sabedores de que não temos capacidade, nós naufragamos porque desistimos de lutar. Contudo, o Senhor nos espera de mãos estendidas para nos ajudar. Jesus conhece as nossas fraquezas. Por isso, Ele nos perdoa quando tentamos testá-lo e o colocamos à prova. A única coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e pode nos tirar de qualquer sufoco sem que seja preciso nos arriscar para avaliar a sua força. Oremos. Ó Jesus, Filho de Deus, quão intensa é tua dedicação ao reino. Despedes a multidão saciada, sobes ao monte para rezar, acalmas os discípulos assustados, censuras a fé inconsistente de Pedro, vais a outro lugar, onde curas todos os doentes que tocam no teu manto. A ti, nossa imensa gratidão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Conheça o site do canal Fé em Deus, www.feemdeus.com.br. Participe de nossa enquete e concorra a um brinde exclusivo.